Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o software ArcGIS. Ele é um dos softwares mais utilizados no mercado, tanto profissional como acadêmico, para manipulação do espaço geográfico e desenvolvimento de mapeamentos. Antes de adentrar sobre o uso dos softwares, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a estrutura dele, como ele fica instalado no nosso computador e como fazer as melhores configurações. Depois de instalado, o software ele pode ser encontrado aqui, né, no nosso menu iniciar do Windows, e ele vem com toda essa estrutura de arquivos. O ArcGIS ele não funciona como um software convencional, mas sim ele tem camadas de softwares dentro do programa. Então nós temos vários softwares integrados dentro do que nós chamamos de ArcGIS. Então nós temos, por exemplo, o ArcCatalog, ArcGlobe, ArcMap, ArcScene, que são seções do software desse software que eles funcionam separadamente. Então a gente pode abrir uma seção do software e abrir outra ao mesmo tempo e trabalhar elas separadamente. Isso ajuda muito na organização dos arquivos e mesmo até na organização do nosso trabalho. O primeiro que nós vamos dar uma olhadinha rápida é o ArcCatalog, que ele funciona como se fosse o Windows Explorer, que é esse aqui, do nosso computador, onde nós podemos encontrar os arquivos do ArcGIS, encontrar os arquivos, né, no formato shapefile, fazer a cópia desses arquivos, fazer a exclusão desses arquivos, dar uma olhada nos metadados, que são as informações por trás desse arquivo, né, dar uma olhadinha em como eles estão estruturados, quais as descrições. Por que isso é importante? Porque os arquivos shapefile, eles não funcionam como arquivos normais, como por exemplo do Microsoft Word, que nós temos o arquivo, damos 2 cliques lá, ele já abre automaticamente no software. Os arquivos shapefile, eles são formados por um conjunto de arquivos que fazem essa junção e trabalham dentro do sistema. Aqui temos o exemplo de um único arquivo, né, de uma área de estudo. Então, para ele funcionar, é necessário que tenhamos todos esses arquivos no mesmo local. Então, cada arquivo aqui corresponde a uma função dentro do software, como por exemplo, de projeção, ou o arquivo para ser aberto, né, o SHP. Então, cada arquivo aqui tem a sua funcionalidade para ser aberto no software. Então, para facilitar essa funcionalidade, nós temos o catalog. Porque, por exemplo, se nós precisarmos mudar o nome de algo desse arquivo, por aqui, pelo Explorer do Windows, nós teríamos que mudar todos os nomes separadamente. E pelo catalog, a gente consegue manipular esses arquivos automaticamente. Apenas mudando esse nome aqui, ele já muda automaticamente todos os arquivos. Da mesma forma que se eu copiar esse arquivo, ele já copia todos os outros arquivos junto que fazem parte do conjunto. Então, para a manipulação do software e dos nossos arquivos, é muito mais fácil fazer a manipulação dele por aqui. Quando nós temos um arquivo apenas, tudo bem, mas eu vou mostrar para vocês uma base de dados que eu tenho aqui da bacia do Tietê Jacaré. Então, todas essas pastas aqui são referentes à minha base de dados. E dentro dessas pastas, eu tenho subpastas e vários arquivos. Então, fica muito mais fácil eu manipular eles por aqui, todos esses arquivos,
do que pelo Explorer. E dando sequência, o ArcGIS Administrator, depois de instalado e inserido as licenças que são relacionadas, né, à compra do software e ao licenciamento junto à ESNE, que é a detetora do software, nós fazemos esse licenciamento, essa administração por aqui. Mas depois disso, ele é pouco utilizado. Depois nós temos alguns arquivos de ajuda e mais uma funcionalidade dele, que é o ArcGlobe, que ele funciona praticamente igual ao que o Google Earth faz. Então nós podemos abrir nossas áreas de estudos e dar uma olhada nelas com arquivos de imagens de alta resolução. Já o ArcMap é a seção mais utilizada do ArcGIS, porque ela é a seção onde nós desenvolvemos e trabalhamos os nossos arquivos para o desenvolvimento tanto de vetores como de arquivos raster, para análise dos nossos dados e manipulação desses dados. O ArcScene é uma seção mais visual que o ArcGIS possibilita, onde podemos fazer modelagens 3D, visualização de relevo, mais voltada realmente para a visualização desses arquivos. E nós temos esses outros módulos aqui, que são os módulos de comandos de programação do software. Em sessões mais avançadas, com modelagens mais avançadas, é possível gerar scripts na linguagem de Python, que é a linguagem que o ArcGIS trabalha, fazendo a manipulação dos nossos arquivos dentro desses scripts, já dentro da linguagem de programação. Então, partindo para o nosso ArcMap, bom, antes de entrar no ArcMap, eu só vou abrir aqui para vocês o ArcGlobe, para vocês darem uma olhada. Enquanto ele abre, eu vou abrindo também o ArcScene, só para vocês também olharem. Eles têm como eles fazem parte de um mesmo software, deem uma olhada, eles têm a mesma interface, né, de visualização. Aí aqui o Globe, é como se fosse o nosso o nosso Google Earth. Então a gente pode fazer essa manipulação por aqui também. E o ArcScene, ele abre com essa carinha aqui, onde nós podemos também fazer a manipulação 3D dos nossos arquivos. Voltando para o nosso ArcMap, que que vai ser a seção que nós mais vamos utilizar junto com o ArcCatalog nas nossas aulas. A versão que nós vamos utilizar é a versão mais recente do ArcGIS, que é o ArcGIS 10.8. Além dessa versão, eles desenvolveu o ArcGIS Pro, que é uma versão já pensando na atualidade da aplicação das nuvens com o SIG-Web, onde é possível fazer toda a manipulação da nossa base de dados via internet. E, como todo software, nós temos a ajuda do software aqui, a seção de Help. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação sobre o programa, é sempre bom dar uma olhadinha aqui. E o ArcGIS ele tem todas essas seções de arquivos, salvar como, a manipulação das páginas,
do formato das nossas páginas. Lembrando que todas essas sessões nós vamos trabalhar elas com calma dentro das nossas aulas. Hoje é só uma introdução ao software e um conhecimento geral ao software. Então nós temos, da mesma forma que nós temos o catalog separadamente, nós temos essa seção dentro do ArcMap também, que é essa barrinha aqui. Então nós conseguimos dar uma olhada nos nossos arquivos, não com todas as interações que o catalog tem separadamente, mas pelo menos procurar os arquivos e fazer uma manipulação neles. Nós temos uma barra de pesquisa aqui, onde nós podemos procurar as extensões dentro do nosso software por aqui, porque ao longo do tempo nós vamos tendo prática, então os nomes das ferramentas já fica meio que guardado na nossa cabeça, então é muito mais rápido procurar por aqui e já ir direto na seção que a gente quer. Ou até mesmo nós podemos procurar por aqui, que são as toolbox, né, as chamadas caixas de ferramentas, onde eles ficam todos inseridos aqui. E quando vocês instalam o ArcMap, o ArcGIS, ele vem sem essas barrinhas que vocês estão vendo aqui no meu computador. Elas ficam escondidas aqui, que são todas as funcionalidades que nós temos. Nem todas serão trabalhadas nas nossas aulas. As que estão plugadas aqui são as que nós vamos utilizar com mais ênfase. Por exemplo, ó, se eu clicar aqui, o editor sumiu. Então, para selecionar ele de volta, é só clicar aqui. E assim como todo software, o ArcGIS tem a seção de Options, onde nós podemos... Ele já vem de uma configuração legal, só que dependendo do usuário, ele pode trocar o tamanho das letras, o tipo de letra, o tamanho das cores, as unidades de medidas e fazer toda a configuração do software por aqui. Nós temos a seção de geoprocessamento, que tem algumas ferramentas já aqui, algumas configurações. Outra seção de configuração importante é aqui na customização e nas extensões. Para todas as extensões do ArcGIS estarem funcionando, é necessário que todas as caixinhas sejam selecionadas. Na primeira vez que nós utilizamos o software, vem todas sem estar com esse check aqui. Então, nós temos que dar o clique em todas para começar a funcionar. Primeira coisa antes de nós iniciarmos o trabalho com o arquivo Shapefile é organizar uma pasta de trabalho. Um dos problemas do software SIG é que eles têm problemas com a quantidade de pastas que nós utilizamos para salvar os nossos arquivos. Deem uma olhada. Todo esse caminho dificulta abrir um arquivo. Pode ser que dê algum erro se nós salvarmos tão longe aqui como eu estou mostrando para vocês. Além disso, deem uma olhada, ó, numa pasta que eu tenho aqui, ó, de pós-graduação. Tem o espaço entre a palavra, tem acento, tem traço. Não é a melhor forma de salvar os nossos arquivos. Uma opção para não termos problemas ao longo das nossas aulas é criar uma pasta aqui, igual eu criei, por exemplo, Shapefile, com qualquer nome, o nome da disciplina, deixar ela no desktop, ou melhor ainda, colocar ele na raiz do C. Colocar ele aqui, ó, como está essa de Geotecnologias. Porque, ó, deem uma olhada. É a primeira seção de espaço aqui. Aí aqui a gente consegue colocar todas as nossas pastas, organizar. Lembrando, os nomes dos arquivos, ele tem dificuldade com acento.
nos nomes dos arquivos e com espaço. Então, evitem esse tipo de nome nos arquivos, sempre coloquem, por exemplo, vou usar aqui, não é um shapefile isso, mas é só um exemplo, um teste, aí ao invés de dar o espaço, coloca um til aqui, um traço, ou um til, ou até mesmo, né, dessa forma. Mas nunca deixem um espaço aqui com letra, por exemplo, maiúscula, um A. Tentem sempre simplificar da melhor forma possível. Né? A melhor forma é colocar o underline em tudo. Teste, underline, escrever aqui, underline, para que não tenha esse tipo de problema. Feito isso, já é criada a nossa pasta. Como eu disse no início da nossa explanação, a gente não consegue vir na pasta e dar 2 cliques aqui para ele abrir. Ele não vai abrir. Então, nós temos que vir no software e adicionar os dados. Aqui minhas pastas elas já estão conectadas, mas geralmente esses caminhos eles vêm limpo. Então nós temos que indicar para o software aonde está esse caminho. Então a gente vem aqui nesse maisinho, Connect to Folder, Desktop, né? Aí nós vamos no caminho que nós queremos. Então eu vou no caminho da minha pasta, vou vir aqui, Desktop, ok. Aí aqui ele já aparece aquele arquivo shapefile que estava lá. Outra opção, vamos aqui, meu computador. Aí eu vou lá na raiz C, deem uma olhada. E vou conectar essa pasta também. Aí as duas pastas ficam conectadas aqui. Aí quando eu fechar aqui e for procurar, elas já vão estar aqui e eu consigo encontrar o meu arquivo shapefile, certo? E fazer a abertura dele. Aqui, a título de curiosidade, é o limite da bacia hidrográfica do Tietê Jacaré. Então, a partir disso, nós conseguimos trabalhar com o software. Então, aí, tá vendo ó, que agora é possível fazer a edição do arquivo, entrar na tabela de atributos desse arquivo e fazer toda a manipulação dessas informações. Eu posso, por exemplo, ó, abrir a funcionalidade de clipe e já conseguir trabalhar com ela. Ou até mesmo ir lá no catalog e dar uma olhada no nosso arquivo que está na pasta. Então já aparece uma pré-visualização do arquivo. Eu poderia excluir esse arquivo. Ó, dei uma olhada. Eu posso exportar, posso copiar, posso deletá-lo. Posso também abri-lo aqui no ArcGlobe, que aí ele tem a mesma funcionalidade do Google Earth. E uma última dica, sempre quando nós vamos abrir uma das interfaces do ArcGIS, ele vai aparecer essas informações. Nunca cliquem nessa caixa, pois ela nunca mais vai aparecer. Então é sempre bom deixar em aberto para termos uma ideia dos últimos arquivos que nós trabalhamos e tudo mais. Lembrando, esse salvar como, ele não salva os shapes, mas sim a área de trabalho aqui do nosso software.
Por exemplo, se nós viemos aqui. Salvarmos. Aí aqui. Salvei aqui. Quando eu salvo aqui, ele salva a área de trabalho, que é isso aqui, os arquivos que eu carreguei. Quando vocês estão manipulando a edição, para salvar a edição que vocês estão fazendo, não é no mais, e sim em salvar edição. Ele, nesse maisinho, ele só salva os arquivos que está inserido aqui, as cores que eu coloquei, mas não salva a edição que eu estou fazendo no arquivo. Tem que ser sempre vir salvar aqui. Apenas esse arquivo, dessa forma, é possível de abrir a nossa área de trabalho. Tá? Deem uma olhada. Ó. Por aqui eu consigo dar 2 cliques. E abrir os arquivos que eu estava fazendo. Isso é importante porque, por exemplo, às vezes eu estou manipulando um mapa que tem várias camadas, hidrografia, relevo, declividade, pedologia, e estou fazendo os mapas todos deles. Aí eu tenho que fechar e depois eu tenho que abrir tudo de novo? Não, você salva a área de trabalho, aí automaticamente ele vai carregar todos os arquivos que nós estávamos trabalhando, com as mesmas cores, as mesmas configurações, tudo automaticamente. Mas é só para isso. Nós podemos tanto abrir por aqui ou por 2 cliques. Mas salvar a edição, é importante eu repetir isso, porque isso confunde bastante. Salvar, por exemplo, a edição de um arquivo é só aqui em salvar edição. Então, por exemplo, se eu fiz toda a classificação de uso-ocupação da terra e eu preciso salvar, então eu venho aqui e salvo aqui. Mas isso nós vamos trabalhar também ao longo das aulas. Essas ferramentas também, ao longo das aulas, nós vamos ver mais com calma como faz a edição, manipulação dessas informações e todo o conjunto de aplicativos do software. Então, por hoje era isso. Eu agradeço e fico à disposição para qualquer dúvidas. Um segredo para quem quer conhecer o software mais aprofundadamente. Deem uma olhada no Help, deem uma olhada, tem muitos tutoriais no YouTube. Tem tutoriais na internet também, onde eles vão, né, fazer toda essa explicação do software e conhecimento do software. Então eu agradeço e uma boa aula a todos.